RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Quarta-feira, sua linda, maravilhosa, graças a Deus, sol, calor, as pessoas ficam mais animadas, né? O sol nos faz liberar endorfina, eu adoro. Quarta-feira, 26 de setembro, 4 horas, estamos entrando na sua casa, no seu lar, no seu escritório, onde você estiver, Lefoco TV, sempre trazendo pautas maravilhosas para vocês, como a de hoje, né, Diego? Que o Diego já está aqui. Com as digitais, né? Tudo com todas bom? As plataformas. Ó, tô entrando no Facebook, a Vera já tá assistindo com vocês também através do celular. Hoje em dia é fantástico, né? Mandem suas perguntas, mandem beijos, comentários que a gente vai responder ao vivo para vocês, beleza? Então, pessoal, quando eu falei que a pauta era maravilhosa, é maravilhosa. Estou aqui com a educadora sexual Neuza Pandolfo. Tudo bem, querida Neuza? Um prazer enorme tê-la aqui. Sinta-se à vontade na Lefoco TV. Obrigada. Bem-vinda, Neuza. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Imagina, falar sobre educação sexual. Sexo é bom, né, amiga? Quem não gosta? Bom sujeito não é. É verdade. É bom e faz muito bem para a saúde. Para a pele, para tudo, pra gente. Tudo, como pra não? tudo. Mas existem os tabus. As pessoas falam de sexo como se fosse uma coisa muito velada, muito proibida. E sexo é vida, né? Sexo faz parte do cotidiano, né? Claro. Eu acho que do ser humano. Do ser humano. É ou não é? Verdade. Só estamos aqui porque alguém fez um sexo. É verdade. É Senão fato. não estaremos aqui. fato. Aliás, É vamos fato. embora, já está feita a pauta, né? Porque mas tá feito. Só estamos aqui porque foi feito através De um sexo, né? Com certeza. Então, as pessoas têm uma dificuldade de se permitir em função de todos esses anos e séculos, né? Que o sexo, ele é anexado ao poder. Sim. Né? Então, assim, ó, se tu faz isso, tu não presta. Se tu faz isso, tu presta. Entendeu? Ou tu vai pro céu ou tu vai pro inferno. Então, ainda tem coisas muito anexadas, apesar de a gente estar em 2018, né? E sexo não combina com culpa, né, amiga? Jamais. Não combina com culpa, mas infelizmente ainda mesmo. E eu acredito que a gente teve um retrocesso agora nos últimos anos muito significativo. Um retrocesso, tu acha? Muito grande, com relação à culpa. Então, hoje tem muita coisinha que não pode aparecer, muita coisinha que antigamente, na década de 70, nós podíamos falar bem mais à vontade. Né? Mas você acha que mesmo com o advento das redes sociais estão aí bombando, te permitindo espaços, te permitindo falar, colocar ideias, tu acha que está mesmo assim havendo um retrocesso? Mas nas redes sociais, todo mundo está sendo todo o tempo né? politicamente correto. Exatamente. E exatamente tu falou, tipo, tá julgando a culpa, o erro, entre aspas, né? Porque, Exatamente. pelo amor de Deus, gente. E também tem muita coisa na rede social que é fantasiosa. É verdade. Né? O povo adora fantasiar. Adora. E às vezes tu tá conectado com uma coisa, com uma pessoa que tem formadora de opinião e que às vezes te coloca muita culpa nas entrelinhas e tu não te dá conta. Pode ser. Isso é uma coisa comum que tem acontecido. Perfeito. E hoje eu como educadora sexual, encontro uma dificuldade absurda de falar nas escolas, eu e todas as educadoras do Brasil. Perfeito. Então, eu lembro, eu tenho 2 filhos adultos, né? Os meus filhos, eles tiveram educação sexual na escola, no colégio particular, mas eles tiveram. Então, hoje, para a gente poder entrar e conversar sobre isso, porque é muito difícil, quando a gente estava começando a dizer assim, ó, nós podemos falar sobre sexo e podemos falar sobre o corpo humano e também podemos falar sobre prazer. Nós não precisamos falar só das doenças, Lógico. né? Pronto. O prazer é proibido, gente. O prazer não é bem-vindo. Interessante. Incrível, né? Isso, eu tô fazendo uma coisa generalizada, Claro, né? lógico. Nos dias de hoje, com tudo isso de informação, não deveria. Não deveria. É ou não é? Verdade. Então, isso é um retrocesso que a gente teve muito grande, assim. É gravíssimo o que está acontecendo. Tu acha que... Tu tá dizendo, tipo, no Brasil ou no mundo? Não. Assim, Especificamente. no Brasil, especificamente. E tu acha assim, qual a faixa etária que você lida mais? Os adolescentes?
todas as faixas etárias, todas. E quando você começa com uma faixa menor, os adolescentes, como é que eles interpretam isso? Como é que eles chegam até ti? Que tipo de feedback sobre sexo eles te dão? Assim, primeiro, o que eles têm é uma visão da internet. Aliás, não saem dali, né? Ponto. Acabou. Entendeu? Vamos estudar na Vida internet, barra né? internet. Exatamente. Dar no Google é bom, mas às vezes não é, né? Exatamente. Vamos combinar? Vamos combinar. E outra coisa é assim, ó, tu poder falar na linguagem desse jovem. Perfeito. Quando eu falo, por exemplo, em preservativo, aqui no Brasil o pessoal tem uma dificuldade absurda de erotizar o preservativo. Porque se tu não erotiza o preservativo, o preservativo não entra no contexto da relação sexual. Perfeito. Né? Então, existem maneiras de tu colocar o preservativo que vai deixar ele do contexto, sabe? Gostoso dentro da relação e tal. Trabalho com eles a masturbação, como é importante fazer a masturbação com preservativo para os adolescentes. Que eles não a maioria não deve nem saber. Não deve nem saber. Então, pô, como assim? Claro, imagina, o toque é muito importante, não só para os meninos, obviamente, como para as meninas. Mas para os meninos que eles têm que efetivamente pôr o preservativo, ele pode ver o controle ejaculatório, entendeu? Dá para fazer N coisas com preservativo, que isso não é explicado. Muitas vezes. Então, tu acaba assim, não, tem que cuidar. Existe HIV... Aí vão acabar aprendendo com as pessoas erradas da forma errada. Entendeu? Então, tu vê assim, não, mas hoje em dia ninguém morre mais, né, de AIDS. Ninguém... Como não? Você sabe qual foi o crescimento que nós tivemos só de sífilis aqui no Rio Grande do Sul? Altíssimo, né? No Rio Grande do Sul é altíssimo. 5.000% em 2 anos. Porque pararam de se preocupar. Exatamente. Então, assim, ó... Mas e toda a medicação, tratamento, pelo amor de Deus, cara. Olha o peso que isso tem na vida de uma pessoa. Mas acontece que eu não sei como. Não sei como. A gente parou. Sabe? Nós não conseguimos entrar nas escolas, é uma dificuldade. Você acha que isso é uma coisa da sociedade que é imposta por pais que barram os diretores, enfim, que isso é uma realidade? Você acha que isso é dos governantes ou é de todo mundo? Eu acho que pouco de cada um. Entendeu? Porque as pessoas já vêm com as suas crenças limitantes. Com certeza. Qual a dificuldade que nós, educadores, temos de sentar com os professores? Né? Às vezes o professor diz, sobre isso eu não vou falar. Eu tenho esse direito, não tenho condições, não estou preparado. Então, não existe uma formação para esses professores. O diretor da escola, por sua vez, também, olha, não vou porque vou polemizar, entre aspas. fica complicado e tal. Nós usamos, eu, educadora e N colegas do Brasil, quando a gente faz palestra, como eu ministro palestra em vários países do Brasil, vários estados brasileiros, dentro do Brasil existem vários Brasis dentro de um mesmo país. Eu tenho usado uma estratégia que tem dado muito certo. O que eu consigo fazer? Como, claro, quando a gente tem de fora, vem a Neuza Pandolfo lá, educadora, falar na escola em São Paulo, em Bahia, enfim. Os pais, primeiro eu convido os pais. Eu faço a mesma fala que eu vou fazer para os filhos, adolescentes, faço para os pais. Perfeito. Então, por quê? Porque esse pai vai ficar mais preparado para ouvir a informação que o filho vai levar. Perfeito. O que acontece hoje no Brasil? Nós não conseguimos, porque dependendo de como a gente fala na sala de aula, essa criança chega em casa e conta uma história. Entendeu? E esse pai diz, o quê? Mas o que é isso? Que estão eu ensinando estou pagando uma fortuna para ver se isso aí estão com todas as crianças. Só que é muito interessante esse trabalho, porque uma palestra que a gente faz em 1 hora, né? Para os pais, eu acabo ficando quase 2 horas. Tamanhas são as perguntas e questionamentos que esses pais têm. Todos adultos, óbvio, né? Porque é importante. Com muitos questionamentos. Então, não, mas a senhora pode me explicar? A senhora pode me explicar? É que eu vi na internet, sabe? Eu vi escondido, viu? Eu vi escondido. Sério, bem assim, vindo dessa forma. Isso. Paguei histórico. Só que assim, ó, o casal, ela chega e me chama e diz assim, eu vi escondido. E ele chega e me chama, eu vi escondido. Entendeu? Então, existe assim, ó, coisas que estão faltando, comunicação entre essa família, entre esse casal, esses filhos. E assim, eu acredito que a gente só vai mudar todo esse mimimi que tem hoje, sabe? Certo. De homofobia, de desrespeito ao outro, quando a gente educar melhor os nossos filhos. Que é a palavra base, chave para tudo. Tu tem que educar assim, respeito. Respeito. É uma palavra que está sumindo.
Entendeu? Qual é o problema? Diz uma coisa, vai fazer diferença a tua orientação sexual, tu enquanto jornalista aqui? Mas de forma alguma. Não, tu tá aqui servindo, dando trabalhando comunicação. honestamente. Tu é médico, engenheiro, advogado, lixeiro, câmera, jornalista. Mas é tão atraso nosso ainda ter que discutir sobre isso e mudar muito. É tão atraso, né? Vamos combinar. Muito atraso. Isso é muito A gente hoje em dia tem atraso. celular, tem um aparelhozinho, tá? Pensem comigo. Que a gente vai ali, entra, eu estou me assistindo aqui, olha o que é a tecnologia. Mas os assuntos culturais que eu estou tendo ainda são os mesmos de séculos atrás, aonde a tecnologia era o quê? Nada. Dá algum exemplo de alguma coisa. Arar a terra ali para plantar com um boi com uma madeira atrás. Era essa tecnologia que a gente tinha naquele dia. E o que se avançou nesse tempo todo? Está aqui uma profissional para dizer praticamente nada, né? A gente Ao contrário, porque houve é retrocesso. muito Na verdade, velado ainda houve tudo, retrocesso. né? Muito Neuza? verdade. Eu acho assim, ó, que a gente teve um boom. Nós, principalmente nós mulheres, né? Sim, com Nós certeza. tivemos um boom em 60, com o advento da pílula anticoncepcional. Então nós podíamos decidir, vamos ter filho ou não vamos? Perfeito. É comigo. E a gente teve um curto espaço de tempo, até 1970, 75, por aí, que nós podemos conhecer o nosso corpo sem culpa, as mulheres, né? E depois teve o advento da AIDS. Aí cerceou de novo. Barrou, foi. Entendeu? Ceifou, né? Mas assim, ó, foi uma coisa Sim, impressionante. Então a gente, na verdade, tivemos pouca liberdade. Entendeu? Porque aí o que acontece? Todas aquelas crenças se grudaram. Ó, sexo é ruim. Sexo vai trazer doença. Tá preocupada com prazer? Mas seguida tu vai ficar doente. Entendeu? E aí as pessoas ficaram sempre com medo. Com medo. Afora N outras situações que acontecem ainda, principalmente com as mulheres, né? De mulheres tentando, meninas e tal, tentando conhecer o seu corpo normal como meninos, né? E ainda mães queimando com cigarro. Isso acontece no Brasil. Tocar no seu órgão genital. Mais, que então Isso acontece? Acontece. Queimar. Como é que é? Queima com cigarro. Queima. Uma forma de proibir. Não, Proibição. eu já falei pra ti, não põe a mão aí. Não põe a mão aí. Aí bate. Não deu, queima. Só que isso aí se tornou hoje um adulto que tem 25, às vezes mães jovens. Mães de 40 anos fazem isso com as Fazem filhas. isso. Porque estão dando o que receberam, né? Exatamente. Então, esse papel de você como educadora também e que está sentindo essa barreira para poder progredir com os adolescentes, isso é super importante, né, Neuza, de continuar. É uma luta que você e todas as educadoras têm que ter, juntamente com todos os profissionais qualificados das escolas, por favor, os próprios médicos e, enfim, pessoal da saúde, gente, porque DST, doença sexualmente transmissível, é terrível, sabe? Pode acabar com uma vida, pode impedir que meninas tenham filhos depois, né? Uma série de doenças. Enfim, você tem que ter esse conhecimento, né? Porque sexo não é coisa proibida. Sexo tem que ser conversado, tem que ser analisado, né? Eu acho que tem muitas gerações, essas gerações que são mais antigas, ou então as jovens, mas também são muito conservadoras, que sempre alinham a palavra sexo / pornografia. Exatamente, que não tem absolutamente nada a ver. Entendeu? Já vamos pro lado da pornografia. Que horror, que coisa pornográfica. Não. Sexo é vida, Mas gente. mesmo assim, gente, e se fosse... Eu digo até para a educação como uma forma dela como educadora. Ela vai ensinar pornografia e não como uma criança se proteger, certo? Como adolescente se proteger. Como ter um sexo sadio. E seguro. Porque assim, ó, o que a gente tem observado em pesquisas é que as pessoas, os indivíduos que têm uma atividade sexual, não importa se é sozinho, tá? Ou se é acompanhado, eles têm uma qualidade de vida lá no final infinitamente melhor do que os outros que não tiveram. Isso, com certeza. Então, assim, ó, o governo e os hospitais, ele vai deixar de gastar menos com isso. Porque a gente sabe que isso traz toda essa liberação de ínas que acontece no nosso organismo, isso, essa forma de prazer maravilhosa, isso faz com que a pessoa adoeça menos. E leva autoestima, amiga. Com certeza. A gente às vezes briga, a gente falou tanto em rede social, né, aqui, que tem os rancorosos, aquelas que tudo nada pode, tudo indica, tudo cutuca, tudo critica, julga, né? E a gente, tudo julga e a gente brinca. Amiga, vai dar brincadeira, gente, é uma forma de falar. Vai
vai ter prazer, os homens mesma coisa, vamos procurar uma mulher ou um rapaz que você queira bem, vai ter seu prazer legal para você vir mais relaxado, Verdade. porque realmente isso interfere. Acho que as pessoas estão muito raivosas porque elas não têm prazer sexual também, que é uma coisa, gente, é inerente do ser humano, é dos animais, todo mundo, é normal, o sexo é Olha, vida. eu tenho uma palestra tabu. que eu ministro dentro das empresas, que se chama assim, funcionário que é bem resolvido não incomoda o outro. Amém. Né? E é bem isso. E é uma palestra para adultos. Pra adultos. Porque a quantidade de pessoas, gente, que não quer voltar para casa é grande. Você disse uma vez que as pessoas deviam casar depois de namorar para sempre. Casa e depois namora para sempre. Exatamente. Adoro isso, explica. Isso aqui foi uma fala da Carmita Ábido, que é uma psiquiatra pesquisadora brasileira maravilhosa. E ela diz uma coisa bem isso mesmo, que nós devíamos, conheci, quero casar contigo agora. E namora pro resto da vida. Por quê? Porque as pessoas têm uma coisa muito enraigada que agora que eu casei, tô tranquilo. Então não me cuido mais, não cativo mais, não faço mais nada. O bom do relacionamento é o game, é o jogo. Verdade. Então não casa, né? Casa lá no final e fica... Exatamente, Exato. pega o papel depois. né? Entendeu? O bom é o game, sabe? Verdade. Aquele jogo de sedução. Isso tu pode levar ao longo de toda a tua vida. Perfeitamente. Não é assim, é fácil? Não é fácil. Não é. Nada é fácil. Juntar escova não é fácil. Mas tu pode fazer assim, o relacionamento, ele é assim. Porque se ele fosse assim, eu digo bem assim, se nós tivéssemos orgasmo 24 horas, assim... Ia ser chato. Putz, ninguém ia aguentar isso, entendeu? Então, assim, como se sabe o que é ter prazer? É não tendo prazer. É verdade. Então, o relacionamento é assim, E isso tu vai fazendo adequações ao longo da vida. É difícil? Mas é super possível. E necessário, né, Nilce? Necessário. Olha, eu não sou terapeuta, eu recebo, atendo pessoas, né, como aconselhamento. E depois eu encaminho para terapeutas, enfim, para quem for de necessário. Eu dou aquele primeiro acolhimento. E uma das coisas que a gente mais observa é isso. Esse casal não se comunica. Não. Sabe por quê? Porque leva o WhatsApp pra cama. Tem condição, né, gente? Hoje em dia estão fazendo até gente madura, tá fazendo selfie do orgasmo. É não ter o que fazer. O virtual tomou proporções tão enormes que as pessoas fazendo sexo virtual esquecem de fazer o contato físico, né? O prazer de tocar, gente. Olha, é tudo descartável. Rápido aqui, não tem tempo, não tem tempo. É tudo muito rápido, gente. Vamos dar uma parada, vamos retomar. Dizem que a vida é regida por 3 palavras: sexo, poder e dinheiro, não necessariamente nessa mesma ordem. Então, sexo é vida, sexo é o diário, né? Exatamente. Sexo é prazer. E vamos lá, vamos pra autoestima, vamos todos ter prazer, porque eu adoro que todo mundo tenha prazer. Adoramos. E chegue e seja muito feliz, gente. Porque isso aí é que rege a vida, é que faz com que as pessoas sejam felizes, né, Neuza? Verdade. E que as pessoas critiquem menos as outras, que tenham mais paz no mundo. Talvez isso seja um dos problemas da falta de sexo no mundo, né? As pessoas não estão tendo mais prazer, estão virando pessoas rancorosas, briguentas, rabugentas, querendo em vez de compartilhar o bem, né? Porque assim, é difícil porque tem pessoas que não têm essa permissão. Não tem, né? Que tristeza. Entendeu? É muito triste. Então, tu tá junto com uma pessoa que tem a permissão. E ela não consegue, e ela fica travada, e ela não consegue. É difícil, não é muito fácil. Mas estamos aqui então com Neuza Pandolfo, educadora sexual. Muitíssimo obrigada. Continue sua luta, volte sempre. Obrigada. Adoro pessoas assim com essa cabeça altíssima e com essa vontade de ajudar, né? De abrir os olhos, porque não tem faixa etária e não tem faixa social. As pessoas precisam ter uma orientação melhor sexual, ok? Abram o olho. Já a gente volta com Dinarte Valentina, um garçom maravilhoso que vai se aposentar depois de 25 anos como garçom do Bar do Beto. É maravilhoso, histórias maravilhosas. Fica aí, volta já. Oi, voltamos, pessoal. Aquele break rápido por um café que todos amamos. A pauta tava assim, super emocionada. O pessoal tava gostando, interagindo, porque sim, a gente aqui larga as coisas no ar, a gente compartilha, a gente divide com vocês, a gente tenta tirar dentro do possível todas as dúvidas, porque Lefolk é isso, né, Diego? São todas as tribos, todos os assuntos, né? Principalmente os que são aqui rodeando a nossa terrinha, a nossa aldeia Porto Alegre. É Rio Grande do Sul. Pauta boa temos.
Estamos com Dinarte Valentini. Tudo bom, Dinarte? Ele é garçom e vai se aposentar após atuar 26 anos como garçom do Bar do Beto. Bem-vindo, Dinarte. É uma vida, hein, amigo? Olá, Vera, tudo bom? Diego? Prazer em tê-lo aqui. Primeiramente, quero dizer que é um privilégio participar de um programa tão qualificado quanto de vocês. Muita honra nossa. E uma saudação a todos os telespectadores e amigos que estão nos assistindo aí, né? Ok. Bacana. Legal, 26 anos, hein, cara? É tempo. É 26 anos. Agora, no dia 22 de outubro, né? Aham. Eu fecho 26 anos de Bar do Beto, né? Empresa que eu tenho muito orgulho, né? E de poder ter trabalhado lá. Como é que você chegou? Você é daqui de Porto Alegre? Eu sou de Doutor Ricardo, Onde fica? um município no Vale do Taquari, né? Até então, a época que eu saí de casa, era um distrito encantado, né? Depois, Encantado. com o passar do tempo, se emancipou e tal. E hoje é município, aproximadamente, há uns 15, 18 anos, talvez, se emancipou, né? Bacana. E eu vim a Porto Alegre para trabalhar como garçom, né? Sempre tive essa vontade de sair de casa, né? Hoje as coisas são mais fáceis, né? Eu venho de uma família de produtores rurais, né? Somos 5 irmãos. E a época, né? Estamos falando de 31 anos, em 1987, quando eu saí, as coisas eram bastante diferentes, mais difíceis, né? Todo mundo queria vir para a capital, aquela né? coisa do êxodo rural, né? E eu vim para trabalhar numa churrascaria, né, na churrascaria São Rafael, na Protásio Alves, onde eu trabalhei 10 meses. E depois eu fui para Santa Catarina, no Balneário de Camboriú, trabalhar numa casa que se chamava Kafka Bar, que existia aqui em Porto Alegre na 24 de outubro, né? Uma casa muito tradicional, da noite porto-alegrense, estava muito bem frequentada. E aí o Kafka abriu em Camboriú e eu recebi o convite do Nestor Fontana, atual proprietário do Bar do Beto, né? Foi quando eu conheci, em 1987. E aí eu fui para Camboriú, onde eu passei uns 2 ou 3 anos trabalhando lá. E é bom ser garçom, ou seja, você deve ver assistir muitas histórias nesses seus 26 anos, né? Gente, bom. Imagina. Eu te confesso que eu gosto muito do que eu faço, né? Essa atividade de garçom, na qual eu estou há 31 anos, e principalmente trabalhar na casa em que eu trabalho, no Bar do Beto, né? É o que eu sempre disse, se eu tivesse escolhido, né, optado em trabalhar como garçom, né, para o resto da minha vida, eu não queria sair de lá, né? Uma casa diferenciada, é muito bom trabalhar lá, sabe? Dificilmente a gente tem um problema, né? Com o cliente é muito bem frequentada, né? Claro. As pessoas que vão lá são diferenciadas e são pessoas que frequentam há 10, 15, 20, 30 anos, até mesmo antes de eu trabalhar no Bar do Beto já frequentavam. Por que você vai lançar um livro? O que te estimulou? Histórias escabrosas, adoro. Na verdade, né, eu venho... O jornalista Marcelo Campos, né, que é um grande amigo meu e um grande jornalista, acima de tudo, ele já escreveu algumas biografias. Não é uma biografia que está lançando, né, da minha pessoa, é contar um pouco da minha história de vida aí, desses 31 anos de noite e tal, né? Então, a gente, numa conversa que teve aí, a gente chegou à conclusão aí que poderíamos escrever muitas histórias bonitas aí, né? E será um livro onde terá bastante depoimentos de amigos, de frequentadores do bar, de pessoas que me conhecem ao longo desses anos, né? Claro. Então vai ter muitos depoimentos aí, né? Mais depoimentos propriamente do que histórias. Sim, e também eu com certeza vou fazer alguns relatos, algumas coisas, momentos e fatos que eu vivenciei também, por certo, vão estar no livro, Imagina, né? 26 anos. Eu ia perguntar pra eles... Só no Bar do Beto, né? 31 de noite. 31 Eu ia de te noite. perguntar se é verdade que realmente garçom tem mais história pra contar do que taxista. Olha, eu acho convivo que... em meio de garçons, tá? Mesmo, assim. Lido com garçons, tipo, o tempo todo. E realmente a gente ouve histórias, assim, fantásticas de garçons. Tem muitas. Diego, assim, ó, eu acho que são duas atividades, duas profissões, né? Onde tem um contato direto, né? Com as pessoas, né? E essas pessoas, né? Eu acho até que garçom tem mais, talvez, de fato, né? Porque o passageiro do táxi, né? O taxista faz aquela corrida, né? Carrega o cliente dele e talvez ele nunca mais tenha contato. E às vezes nem abre a boca, né? E eu não, pelo contrário. Eu tenho pessoas que eu conheço há 30 anos, né? Que eram jovens, que se conheceram no Bar do Beto ou outro lugar, que eles casaram, que tiveram filhos, né? E que eu sei toda a história de vida deles, né?
E aí a gente acaba, né, estabelecendo uma relação que transcende, né, garçom e cliente, né, uma relação de amizade muitas vezes, né? E aí eles acabam confidenciando coisas, contando coisas pra gente, né? A gente acaba ficando a par da vida deles, né? Bacana. Mas me diz uma coisa, Dinarte, já que você vai contar no livro, a gente não vai esperar o livro para ouvir algumas histórias. Você vai ter que nos contar alguma coisa inusitada que você... Não precisa, é óbvio, citar nomes nem nada. Mas, assim, algumas histórias que acontecem, que alguma coisa durante esse tempo... Deve ter acontecido algumas histórias, assim, meio diferentes, digamos assim, né? Inusitadas durante a noite. Você tem alguma coisa para nos contar? Assim, ó, eu conversei com o Marcelo Campos aí... E ele me proibiu de adiantar qualquer coisa do livro aí. Certo? Alguma coisa fora do livro. Fora do livro. Não, mas são histórias interessantes, né? Coisas que eu convivi ao longo desses anos de noites, né? Pessoas com as quais eu convivi, né? E alguns fatos que, obviamente, que aconteceram, né? Durante a noite desses anos todos. Você pegou deve ter pego ou não, 2 gerações de famílias que você atendeu. E essa, quando mais jovens, são 26 anos, né, que frequentavam, e depois de 26 anos já levam os filhinhos para... Se bem que o bar do Beto não comporta muita criança, né, tipo, muito família, assim, né, um bar mais contraído. Mas você pega, assim, acompanhou essas pessoas que você conhece, que são frequentadores assíduos, já com uma nova geração vindo, né, já casados, pais de família. Isso acontece de você ter acompanhado? Sim, eu te diria, Vera, que eu conheci 3 gerações, né, não são raras as pessoas que eu conheço, né, que eu conheci os pais já, por exemplo, né, em 1992, 3, 4, que frequentavam com filhos, né, que eles tinham 10, 12, 15, 20 anos, né, e que hoje esses filhos deles, né, eles têm filhos, né. Então eu conheci 3 gerações, assim. 3 gerações. De fato, né, não são poucas as pessoas que eu conheço, que conheci, né, que frequentam o bar do Beto hoje, que eu conheci os pais e eu conheci os avós também. Legal. Dinarte, você ficou 26 anos, está há 26 anos no mesmo local. Eu sempre ouvi falar que o garçom é uma profissão muito efêmera, é muito passageira. Você fica um tempinho, você já está indo para outro local, para um outro local. O que fez com que tu continuasse? Claro que as pessoas que comandam lá o bar, você é uma pessoa que gosta de ser uma pessoa comunicativa, né? Gosta de lidar com o público, o que é primordial para um bom garçom, né? É saber se comunicar, ser uma pessoa educada, entender o que a pessoa está querendo, enfim. Conversar um pouco faz parte do trabalho, né? O que não faz parte do trabalho do garçom? O que o garçom não pode fazer? Assim, ó, respondendo 2 perguntas numa, né? 2 respostas numa pergunta que fizeste aí. Em primeiro lugar, tu tem que te sentir bem, né? O ambiente de trabalho é fundamental, né? Que tu te sinta bem. Eu acho que em qualquer profissão que tu vai exercer, né? Tu tem que fazer com carinho, né? Tem que ser prazerosa, porque senão tu acaba te frustrando naquilo que tu faz, né? Então é isso, né? Eu acho que é uma casa acolhedora onde eu trabalho, né? Sempre me senti muito à vontade, né? Eles, ao longo desses 26 anos, né? Depois eu fiz a faculdade e sempre me flexibilizaram, né? Que eu pudesse sair mais cedo, que eu pudesse chegar mais tarde, né? Eu sempre tive todo o apoio enquanto eu estava na graduação, né? E te respondendo a segunda pergunta, o que não pode fazer, eu acho que... como é que eu vou te dizer assim, né? A gente tem que saber o lugar da gente, né? Tu estás atendendo o teu cliente lá, tem coisas que tu tem que te abster de fazer, né? Um exemplo que eu vou te dar, tu tens que perceber, por exemplo, né, que o cliente não quer conversar contigo às vezes, né? Certo. Ele pode estar sozinho, ele quer vir ao bar para ficar sozinho, entendeu? Né? Então, tem que ter esse entendimento. Tu tem que ter essa percepção, essa noção, né? Até onde tu pode conversar com o cliente, né? Eu acho que o garçom tem que ter postura, né? Ele tem que trabalhar dentro da ética profissional, né? Tem um monte de regras que tem que ser seguidas. Não sei se eu fui, assim, um tão bom profissional, mas pelo menos eu sempre procurei, né? Pautar a minha profissão assim, né? Então, tem muitas coisinhas, muitos detalhes aí, né? Como qualquer profissão, né? E postura profissional, né? Tem que ter bastante postura profissional
porque o cliente, ele é um observador, né? Ao mesmo tempo que ele vem no teu estabelecimento para tomar uma cerveja, para jantar, ele é um observador, ele sempre está atento à tua postura, né? E isso aí ele vai comunicar, ele vai contar para as outras pessoas, né? Do bom atendimento, da postura boa que teve, ou da postura má que também que tu teve, né, durante o atendimento, né? E tem clientes que chegam no local que você trabalha e dizem, eu quero ser atendido só pelo Dinarte. Sim. Adoro, gente. Homem é uma grife, é uma marca. Talvez eu tenha centenas e centenas de clientes, né? Bacana. Que eu fiz ao longo desses anos, né? Então, hoje em dia não tem mais aquelas filas astronômicas no Bar do Beto, né? Mas até uns 7, 8 anos atrás era muito comum a minha praça estar... A gente chama de praça, né? O local onde eu atendo estar lotada, estar cheia. E outros setores estarem com mesas disponíveis, né? E as pessoas aguardavam para sentar comigo, né? Olha que bacana, né? Eu tenho um nome, né? Muitos clientes. Eu vou sentir muitas saudades, porque eu fiz bastante amizades e... Que legal. Bacana. Exatamente. Pessoal, a gente vai fazer um intervalinho pro suco básico agora e depois a gente vai vir com um pouco mais da história do Dinarte para contar para vocês umas fotos que ele nos trouxe bem legal. Não sai daí. Então voltamos, pessoal. Estamos aqui com o Dinarte Valentini, um garçom maravilhoso que atua há anos no cenário de Porto Alegre, que agora vai nos contar algumas coisas. A gente estava no intervalinho trocando figurinha aqui. Eu digo, não, mas vai ter que nos contar algumas coisas legais. Quem é que frequentou de bacana, artista lá? Deve ter muita gente, né, Dinarte? Eu estava conversando com a Letícia, antes eu tenho um péssimo hábito, né, de não registrar certos fatos, né, certos acontecimentos, certas celebridades, né, que frequentaram o Bar do Beto ao longo desse tempo, né, mas que eu me recorde, assim, que frequentou lá, assim, que mais me marcou foi a Cristiana Oliveira, né, a Maite Proença também, há mais tempo atrás, o Marcos Breda, né, sempre que vem a Porto Alegre é cliente assíduo do Bar do Beto, né, o Sérgio Reis, o mais recente, né, que frequentou. E... Você alguma vez atendeu eles propriamente dito, ou não? Sim, normalmente. O Steve Tyler, né? Também o Steve Tyler também esteve lá no último show que ele fez em Porto Alegre, né? Ele atendeu ele? No Bar do Beto. Não fui eu, foi um colega meu. Interessante foi que alguém ligou pro Bar do Beto lá e pediu para que você reservasse uma mesa para umas 15 ou 20 pessoas, não me recordo quantas pessoas eram, né? E aí perguntou se tinha saladas, tinha sopas e tal. E aí confirmaram que viriam ao Bar do Beto, a gente reservou uma mesa no salão lá dentro, né? Aí há pouco, assim, mais ou menos passados uns 40 minutos, uma hora, ele chegou e sentou no deck, na parte da frente lá, né? Chegou sozinho, caminhando pela Avenida Venâncio Aires, né? Ele chegou, sentou-se a uma mesa lá, e por lá ele ficou e ninguém se deu conta, assim, né? No primeiro momento, né? Aí depois... Imagina, você me atirava lá de cima. Eu fiquei pensando, tipo, Venâncio Aires, daqui a pouco o Steve veio pra... Eu não sei o que eu faço. E aí as pessoas se deram conta que era essa celebridade e tal, né? E foi um juntamento. Mas aí também, em seguidinha que ele chegou, já chegou o pessoal da produção, já chegou seguranças, ele foi muito blindado, assim, né? Ninguém teve acesso para autógrafo, para fotos, né? Enfim. Blindaram muito ele, né? Mas ele comeu e comeu bastante, né? Ele é muito bom de garfo, sabe, né? É bom de garfo, a gente canta e come, gente, não necessariamente. Ele tomou sopa, comeu camarão, comeu carreteira, eu sei que né? Ele diversificou bem o cardápio dele. Só não tomou chimarrão, né? Porque ele deve ter olhado pro chimarrão do que se trata. E também, como assim? E também é frequentado, né? O bar por os nossos artistas locais aqui, né? Pessoal, nós temos umas fotos que a gente vai mostrar enquanto a gente continua conversando aqui com o Dinarte, contando histórias. Tem uma história bem bacana, né? Que você conheceu a sua esposa trabalhando como garçom, é isso? Adoro, gente. Olha que romântico. Pode falar. Isso foi, acredito que em 1998, né? 20 anos atrás. Na primeira vinda dela ao Bar do Beto lá. Deve estar nos assistindo e mandar um beijo, um abraço pra ela. Beijo. Cláudia Cristina Silva da Graça Valentini hoje, né? Gente, beijo, Cláudia. Beijo, Cláudia. Desde 2011 nós somos casados, né? Parabéns. E eu, na época, eu vinha de um outro casamento, né? Que é o meu primeiro casamento e tal, com quem eu tive 2 filhas, né? A Caroline da Graça Valentini e a Paola da Graça Valentini, hoje com 25 anos.
E a Caroline e a Paola com 22, né? E me separei, né? Um pouco antes de conhecer a minha esposa, me separei e eu fiquei com elas, né? Claro. Eu fiquei com elas e em seguidinha conheci a Cláudia, aí ela tomou conta das meninas, estamos até hoje, né? Claro. E em 2009, 2008, 2009, eu estava na faculdade ainda, fizemos adoção das filhas para ela, né? A Cláudia as adotou, então, né? Fizemos o processo judicial de adoção por assentimento mútuo da mãe biológica e hoje ela é mãe das nossas filhas aí, né? Devo muito a ela por todos os valores, por todas as, né, que elas têm. Além de Simão é gremista, gente, olha só. Daniel Torres, o Lauvir, grandes amigos meus aí, grande músico, Daniel Torres, né? Puxa vida, né? 26 anos, cara, trabalhando como garçom e gostando. Você tem, fora isso, você é produtor musical também? Assim, eu, né... Arrisca ali, dá umas arriscadinhas? O ano passado, vou aproveitar aí para divulgar mais um show que eu estou produzindo, né? O ano passado fiz um show do Daniel Torres no Teatro São Pedro, né? E foi muito bom, né? Foi o show do ano aí. Legal. Casa cheia, 700 pessoas, né? Porque o garçom tem disso, né? Ele conhece muitas pessoas, né? Ouve muitas histórias, tanto é que você vai contar algumas histórias no seu livro e tal. E eu tenho que te fazer uma pergunta, porque às vezes tem os bebuns, né? Que sempre tem em qualquer lugar. Porque se o pessoal tá numa bad, tá por baixo, começa a beber, se excede, e aí pega garçom para psicólogo. Já aconteceu contigo? Já aconteceu, Adoro, né? gente. Imagina, várias vezes deve ter acontecido, né? Já, assim, não muito comum, né? Mas teve alguns fatos, assim, né? Do esposo brigar e sair de casa, ou a esposa brigar e sair de casa e vir ao bar para se aconselhar comigo, né? Dinarte, o que faço agora? Exatamente. Dinarte senta e começa na sua planilha E a gente sempre acaba dando os conselhos, né? Aí muitas vezes querem tomar atitudes precipitadas, né? Porque vou fazer isso, vou me separar, porque já vou entrar com ação judicial, né? Vou fazer a dissolução da sociedade conjugal, aquelas coisas. Gente, eu digo, não, calma, vamos deixar esfriar, né? Porque as coisas mudam de uma hora para outra, né? Verdade. Hoje tá num estado de ânimo acirrado, né? Mas amanhã tá tudo bem, né? Então a gente tem que... por cima dar conselhos, que legal. Isso é bacana. Tu sabe que as pessoas às vezes esperam ir. Às vezes a carência das pessoas é tanta que às vezes você não escolhe a pessoa. Você entrou num bar, né? Verdade. Tomou algumas para relaxar, para esquecer, enfim, né? Cada um tem seus problemas. Né? E só precisa conversar, Elas precisam né? conversar, exatamente, alguém para desabafar, para contar, né? Tem muita carência hoje, né? As pessoas não têm com quem conversar. Assim, eu já, né, não me recordo quem, né? Mas eu me recordo que teve esse fato, né? De eu nunca ter visto essa pessoa chegar a primeira vez, né? E eu dar um cumprimento, né? Boa tarde, boa noite, né? Diz o cara, não muito boa a minha noite, né? Me aconteceu isso, aquilo. Digo, né? Pô, que triste, que chato ver, né? Todo mundo tá sujeito. E aí o cara vai, e o cara despeja, né? E acaba contando toda a tua vida, né? Tem disso, né? A carência, quando é grande, as pessoas... Mas é isso que é legal, né? Que você é uma pessoa que sabe ouvir, né? Que sabe até... Vocês têm liberdade para isso? A gente tem que ter mais ouvidos do que boca, às vezes, né? Exatamente. E vocês têm, ou seja, vem, né? Dos superiores, a regra de que não pode exceder, além de servir, não pode ficar conversando para dar conselhos, ou enfim... Ou tranquilo, você faça o que você achar melhor. Não, lá porque você acaba ganhando um cliente que vai voltar também, né? Não, lá é super tranquilo, né? É super tranquilo trabalhar. A gente sempre teve essa flexibilidade. Claro, já teve casos que eu vi de alguns colegas, né? Mais incipientes, mais imaturos, assim, né? E ter que chamar e tal. Mas a gente tem que sempre ter o bom senso, né? E saber, né? Se tu pode ficar conversando, né? Às vezes tem um minutinho de folga, a mais tu pode ficar conversando, né? Às vezes tem muito movimento, tu não pode ficar conversando, né? Então tu tem que saber como é que anda a carroça aí, né? Pra poder conversar. Mas a gente tem toda a flexibilidade. Eu, pelo menos, sempre tive lá dentro, né? Poucas vezes fui chamado a atenção, né? Nesses anos que trabalho lá. Porque eu acho que cada um tem que saber o seu lugar, né? Tem que ter noção. Se tu tiver a exata noção aonde é teu lugar, né? O que tu pode fazer e o que tu não pode fazer, eu acho que as coisas fluem bem, né? Verdade. Tu acha que essa receita é para uma... E não só como a profissão garçom, para qualquer tipo de profissional, né? Saber
até onde a gente pode ir no seu trabalho, né? O que não pode ser cedido, ter sempre tranquilidade, respirar, pensar 2, 3 vezes antes de fazer as coisas, porque vocês devem ver muitas coisas, às vezes até uns brigões lá dentro, você tem que respirar. As pessoas, alguém já lhe maltratou, digamos assim, por estar com problemas X e respingou em você, né? Não necessariamente no Dinarte, mas no Gaston que estava me atendendo, né? E foi uma pessoa que ultrapassou os limites, você teve que respirar, né? Continuar servindo bem, porque não pode tratar de igual, né? Ou seja, levar coisa para não descambar. Já aconteceu isso com você? Eu não tenho, assim, lembrança de um fato específico, né, Vera, mas já ocorreu, sim, né? A gente de ver pessoas com atitudes, né? Atitudes, como é que eu vou dizer, meio exageradas às vezes, né? E tem que sobrar para alguém, sobrar para o garçom. Mas né? a gente sempre tem que, né, agir com moderação, né? Pensar 10 vezes antes de reagir a uma atitude impensada dessas pessoas, né? Eu acho que a gente tem que ter os pés no chão, né? Principalmente quem lida com pessoas, lida com o público, né? Sabe que do meio de uma multidão tu vais encontrar, né, pessoas com temperamentos diferentes, né? Então tu tem que estar preparado para enfrentar uma situação dessas, né? E tu tem que estar preparado para isso, né? Para não também ter uma reação explosiva, né? Claro. Eu vou te fazer uma pergunta final. Você que veio do interior, né? Que veio para a capital, emigrou, saiu da sua terrinha. Valeu a pena esse tempo todo? Valeu a pena, né? Você tem uma história de vida, né? Legal. Eu já fiz, né, por várias vezes, assim, um balanço, né? Valeu a pena. Eu tenho uma vida que também eu tive um pouco de sofrimento, assim, né? Em algumas etapas, assim. Mas eu colhi muito mais frutos, né? Tive muito mais alegrias do que de sabores, né? E só tenho crescido, assim, me parece, né? Eu tenho uma companheira, assim, que sempre me deu todo o apoio, as filhas também. Isso é bacana, né? É isso aí. Estudei, valeu a pena, estou advogando, né? Fazendo pós. E sempre tive todo o apoio e estímulo delas, né? Então, legal. É isso aí. A gente, né? Eu acho que cada dia que passa, a gente está crescendo, né? Claro, tu tem que ter objetivo, tem que ter determinação, né? E buscar, né? Tu tem que buscar aquilo que tu quer, né? Eu acho que quando a gente quer alguma coisa, o universo acaba conspirando em favor da gente, né? As coisas acabam acontecendo, né? Hashtag tá dando a dica, pessoal. Tá aí um exemplo de vida, uma pessoa que veio do interior, que é uma pessoa regrada, uma pessoa que tinha um foco, um objetivo, né? Uma pessoa do bem, né? Que trouxe um pouco da história da vida dele, um garçom há 26 anos com a mesma profissão, no mesmo lugar lá, né? E agora vai lançar um livro, está fazendo mestrado, isso, em Direito. Pós-graduação em Processo Civil. Uma pessoa que acendeu, sabe? Uma pessoa que é feliz. Eu acho que isso que a gente leva da vida, né, Dinarte? São essas coisas assim que a gente gosta de compartilhar com as pessoas, né? Sejam felizes, tem um foco, tem um objetivo na vida, né? Eu acho que é isso aí que a gente leva da vida, tem um objetivo para chegar lá. Exatamente. Eu sempre tive um objetivo, assim, né? Que eu queria sair da noite, né? Eu queria sair da noite, né? Eu sinto muita falta, muita necessidade, né? E muito embora eu esteja há 31 anos trabalhando à noite, né? Mas isso aí me instigou muito a estudar, porque eu não quero mais trabalhar de noite, sabe? Há muito tempo que eu não quero, né? Então eu vim me preparando porque eu quero ter uma vida social, né? Eu quero estar em casa sábado, eu quero estar em casa domingo, eu quero estar em casa no feriado, eu quero passear com a minha esposa, eu quero viajar. Eu tenho um espírito muito aventureiro, assim, e a noite não te propicia não isso, me propicia, né? Com Essa profissão que eu tô, né? Muito embora eu adoro o que eu faço, eu não tenho essa disponibilidade, né? Então eu espero que agora, por diante, eu possa usufruir mais, curtir mais a minha família, legal, né? E passear bastante. Essencial, que é o que eu gosto, né? Aí, né? A família é essencial. E quero retribuir tudo o que elas me fizeram aí, elas me ajudaram, né? Todo o apoio, eu preciso retribuir aí. Qual é o dia da despedida? Eu trabalho até o dia 20, né, de outubro, agora que é um sábado, né? Domingo a casa não abre, não funciona mais, desde março. E no dia 22... eu vou estar lá para receber meus amigos, para dar um abraço para cada um, né? Estou convidando todo mundo para me dar um abraço lá e para a gente se despedir. Legal, né? Legal, Diego, história de vida. Massa. Pessoal que a gente quis trazer aqui para vocês, né? Compartilhar, né? Uma pessoa que é focada, né? Uma pessoa que veio do interior e que acendeu e sim, é feliz hoje, como qualquer um de nós pode chegar e ter um objetivo na vida e ser feliz, que é o que a gente quer, né, Dinarte? É isso aí. Seja muito feliz, amigo, agora e sempre, feliz. tá? Sejamos felizes. Muito obrigado. Obrigada por ter vindo aqui, Dinarte. Eu que fico feliz, eu que agradeço aí. Que bom. Muito obrigado.
Queridos, não saiam daí, é o último intervalinho e hoje é dia de Marcelo Minuscoli no bloco Personalize, é já já. Então voltamos daquela paradinha básica e necessária para ir para a última pauta da quarta-feira, que é o Espaço Personalize, que eu adoro. Já estou aqui com a minha direita com Marcelo Minuscoli, arquiteto. Tudo bom, queridão? Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Quarta-feira, dia de Personalize, e hoje a gente tem um convidado muito especial na casa, tá? É o responsável, né? Ele é designer, ele é empresário do ramo de imóveis, né? É um grande amigo já de muitos anos meu, né? Demétrio Oliveira, da Mobiliário Essere. E o Demétrio é o fabricante que faz as poltronas aqui do nosso programa. Então, nada mais justo que hoje ele viesse conversar um pouco com a gente a respeito de design de mobiliário, né? E como é que está funcionando esse mercado hoje. Com certeza, prazer enorme tê-lo aqui, Demétrio. Obrigado, prazer é meu. Folk, me caça, sucaça, amigo. Muito obrigado. Sinta-se à vontade, já estou aqui super à vontade nessas poltronas maravilhosas. Quem será que desenhou? Quem será que foi o designer? Para o pessoal de casa saber, essa poltrona que a gente utiliza aqui no cenário, ela se chama Compato e é uma poltrona que eu desenhei junto com o Demétrio em 2012 já, né, Demétrio? Então ela já tem alguns anos aí de produção. Boa data já. E como tudo, né? Como todo o design que é bem feito, é bem estudado, ele é atemporal, né? Ele é atemporal. Então a gente não fala em data, né? E sim por quanto tempo ainda ele vai... Como é que está esse mercado, gente? Vocês dois que estão no meio, né, de design, como é que está o mercado imobiliário agora, com esse país que está assim, né, gente? Sempre em crise, oscila, vai para mais, vai para menos, atinge a economia de um lado, de outro. Como é que está o mercado de imóveis? Então, na verdade, o que se percebe é que o consumo do design no Brasil hoje, não só no mercado imobiliário, mas de uma forma geral, ele, por incrível que pareça, é das frentes e dos ramos que vai melhor, né? Então, existe aí todo um universo à parte em função justamente disso, dessa questão do desejo. As pessoas estão cada vez mais exigentes e querendo personalizar os seus ambientes, o seu modo de viver, né? Então, isso traz valor para o produto, né? Porque é aquilo que a gente costuma dizer para os fabricantes, né? Nós que trabalhamos, que fazemos essa leitura, né, entre a criação, o design, a concepção e o processo fabril, né? Que tudo aquilo que se tem uma história para contar vale um pouco mais. E o design é isso, né? Perfeito, perfeito. E quem acredita, né, que design não é uma coisa que agregue valor, né, como está equivocado, porque hoje, na verdade, tudo no mundo é baseado em design, né? A gente vê as grandes mostras, as grandes feiras pelo mundo, elas são basicamente baseadas no design, né? Com certeza, né? Até porque a palavra design, né, às vezes ela fica um pouco em segundo plano, mas o design engloba tudo, né? Não só o produto em si, mas quando a gente cria um produto e pensa como esse produto vai ser comercializado, nós estamos pensando no design de serviço, né? Isso também é design. Quando essa parte comercial ela é bem sucedida, a gente considera que foi um bom design, né? Então, dentro desse contexto hoje que eu acho que o design está inserido. Para mim, particularmente, muitos discutem, né, entre qual será o setor mais importante de uma fábrica, de uma indústria, de um escritório de serviço, de um escritório de arquitetura. Será a parte administrativa? Será a parte de marketing? Ou será o design? Eu diria que não se discute o design, porque, para mim, se houvesse uma briga interna entre esses setores, entre o marketing e a administração, para saber qual é o importante, essa briga se daria numa arena chamada design. Então, para mim, o design ele está acima disso.
justamente porque envolve todos esses processos, né? O pensamento, né? É isso aí. Ele nasce de uma ideia de consumo, uma ideia de uma necessidade de produto, enfim. E isso é uma coisa que eu gostaria muito que tu nos contasse hoje, né? O Demetrio, ele faz um trabalho muito especial dentro da Mobiliário Esser, que é a questão dos projetos especiais, né? Exatamente. Então é um mercado que tem um crescimento grande hoje, que são as personalizações de produtos, né? Então não é só a questão da pessoa escolher qual é o tecido que vai revestir o sofá ou que cor é o pé do sofá. Não, é uma questão de eu quero um formato diferente para o meu sofá, e a gente tem aqui então uma fábrica gaúcha que pode nos dar então essa expertise toda, né, Demetrio? Com certeza. Bom, na verdade, Marcelo, o que eu posso te falar sobre isso? O Demetrio veio um pouco antes do Mobiliário Esser, né? Porque eu tenho uma empresa chamada MO Design, né? Que é uma empresa especializada na curadoria de produtos, né? E assim como a gente pensa a indústria, né? E a gente pensa o consumidor, o que acontece? Às vezes falta uma leitura entre o desejo do consumidor, entre o que o profissional projeta para essa pessoa e o que a indústria é capaz de fazer. Logo, é aí que entra a parte da engenharia do processo, né? Então, o que a gente faz de diferente é, na verdade, um diálogo entre o projeto executivo, né? E a indústria, porque nem sempre as indústrias querem produzir aquilo que o profissional quer. Beleza, pessoal, hoje a gente teve assim uns pitacos rápidos no Personalize, tá? Trouxemos Marcelo Minuscoli, obrigado, querido, por ter vindo nesse bate-volta rapidíssimo. Demetrio Oliveira, proprietário do Mobiliário Esser, muitíssimo obrigado por sua presença, tá? Nós estamos encerrando o Le Fogo TV, amanhã a gente volta aqui no mesmo horário. Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.